Em vídeos anteriores, a gente viu uma configuração básica do AD e a gente fez essa configuração colocando uma cadência utilizando um delay de software. Lá naquele vídeo eu já comentei que isso pode ser um problema porque o tempo, que é as funções que eu utilizo aqui dentro desse loop, pode variar, fazendo com que o período de amostragem dessa montagem aqui, né, que vai gerar uma interrupção cada vez que ocorrer um trigger, é mais ou menos 200 milissegundos. E esse tipo de frequência de amostragem não é indicado para a grande maioria das aplicações, né, onde eu preciso de uma amostragem periódica com um período de amostragem muito bem definido. Então, de fato, para observar que esse tempo aqui pode variar, eu vou observar, utilizando o meu analisador lógico, como que está a cadência dessa interrupção. Como é que eu fiz isso? Eu programei aqui somente um loop com um trigger de interrupção, né? E ele deve acontecer a mais ou menos 200 milissegundos. Na rotina de tratamento, além de adicionar as duas linhas que leem, né, o valor do AD, eu também adicionei uma lógica para alterar o estado de um pino cada vez que essa interrupção for executada. Então, na primeira vez que ela entra, o meu pino vai para baixo, depois para alto e assim indefinidamente. Então, agora eu posso colocar esse código em execução e observar no Pulse View qual que é o período que eu estou obtendo utilizando esse software. Então, eu vou rodar isso aqui, né? E a gente pode observar, então, que o nosso pino troca de estado a cada 200,064 milissegundos, o que é bastante razoável. Mas o que aconteceria se eu tivesse que utilizar uma frequência de amostragem muito maior? O que aconteceria se eu tivesse um período de amostragem um pouco mais estrito? Uma amostragem de 5 Hz é realizável na grande maioria dos processadores. Se eu quisesse, por exemplo, que esse período aqui, em vez de ser 200 milissegundos, fosse 1000 vezes menor, 200 microsegundos, que não é um tempo muito absurdo, se a gente considerar a maioria das aplicações, né, tanto de áudio, né, quanto de eletrônica de potência. Executando esse código aqui, eu posso reparar que aquele tempo de 200 milissegundos que eu coloquei vai ter uma tolerância muito maior agora, né? 200 microsegundos é bem diferente de 246 microsegundos, ou um pouquinho mais até se eu medir, né, de acordo. Dessa maneira, eu preciso ter uma maneira mais determinística de gerar o sinal de trigger para iniciar a conversão do meu AD. E esse vídeo é sobre isso. A gente vai ver dois modos avançados de trigger do meu AD, que são utilizando o timer e o PWM. Então, para se utilizar um timer como a fonte de trigger do meu AD, o primeiro passo que eu tenho que fazer é trocar a fonte de trigger na configuração do próprio AD. Então, de ADC Trigger Processor, onde o próprio software tem que gerar o trigger, eu posso mudar aqui para ADC Trigger Timer. Um segundo passo que eu tenho que executar nesse momento é a configuração do timer, que vai ser utilizado como trigger então desse AD. Então, para fazer isso, eu vou utilizar a mesma estratégia que já foi discutida no vídeo de timer. Seria habilitar um timer. Aqui eu escolhi o timer 0. Esse vai ser um timer periódico. E o que eu vou fazer agora é configurar o período desse timer para a frequência de amostragem desejada. Uma frequência de amostragem de 200 microsegundos equivale a um timer então de 5 kHz. Então eu vou configurar aqui sysctl clock get dividido então pela frequência que eu quero adicionar, 5 kHz. Um único detalhe que é diferente da configuração usual de timer é que agora, em vez de registrar uma interrupção, é indicar qual que é a fonte de trigger do meu ADC, que no caso vai ser o timer A do timer 0.
Por fim, em vez de ficar continuamente gerando por software a cadência do meu trigger, eu posso agora remover essa linha e simplesmente usar a função timer enable do meu timer 0. E no momento que esse timer for habilitado, a interrupção deve começar a acontecer. Vamos então agora executar esse código para ver se a cadência ficou um pouquinho melhor do que aquela que a gente conseguia por software. Vou voltar aqui no meu Pulse View, dar um run e observar que agora o meu período é exatamente 200 microsegundos, os 5 kHz que eu preciso. Então, esta é a primeira forma de cadenciar então o nosso ADC, e a segunda, além de gerar uma cadência com uma boa periodicidade, ainda vai estar sincronizada com o chaveamento dos meus circuitos de potência. Por isso que o próximo passo agora é trigar o meu AD utilizando um PWM. Para nós podermos entender como o modo de trigger via PWM funciona, eu revivi aqui a figura onde a gente estava estudando os contadores e comparadores que são utilizados para gerar a forma de onda do PWM. Só com uma revisão, aqui nessa figura que eu fiz, o processador está usando o comp-A para gerar essa forma de onda do PWM. Então a gente tem que lembrar que sempre que o valor da contagem atingir o valor de comp-A, o que vai acontecer é que o PWM vai mudar de estado. E sempre que este contador atingir o sinal de load, né, que acontece toda vez que ele chega em zero e depois volta, o meu PWM vai voltar para o estado alto. Então, o valor de load seta a frequência, como ainda está escrito aqui, e o valor de comp-A seta um instante que o PWM vai transicionar do estado alto para o estado baixo. Só que naquela aula, sem muitas explicações, eu falei que existem dois comparadores. Até a figura é conveniente da maneira com que ela está aqui, né? Porque eu posso utilizar o comp-B para gerar um sinal que vai trigar o meu conversor AD. A vantagem disso é que, regulando o comp-B, eu posso setar o trigger do meu AD em qualquer parte da forma de onda do meu PWM. E isso é bastante interessante porque os ruídos de chaveamento que ocorrem, como o nome próprio diz, ocorrem nas transições, tanto de subida quanto de descida dos conversores de potência ou qualquer outro circuito que possa utilizar essa lógica. Dessa maneira, como eu tenho um controle estrito do momento que o chaveamento vai ocorrer, eu também posso ter um controle estrito de quando o trigger vai acontecer. Então eu seto o comp-B no ponto que for mais oportuno aqui na minha forma de onda, para esperar que, digamos, a minha tensão estabilize no meu conversor antes de fazer a amostragem. Esse modo de configuração, ele é um pouco mais complicado, porque eu não encontrei no TiValWare alguma função para acessar o comp-B de maneira direta. Dessa maneira, nós vamos ter que fazer acesso direto aos registradores. Então esse é o nosso próximo passo, que é verificar no software quais são as alterações que eu tenho que fazer para alterar o meu trigger por software para fazer trigger utilizando o PWM. Então agora eu vou configurar um PWM para trigar o ADC. E o primeiro passo é de fato configurar esse PWM, ou no meu caso eu vou aproveitar a configuração que a gente fez na aula de PWM. Naquela oportunidade, eu tinha configurado o Generator 3, que tem como saídas, né, o PWM 6 e o PWM 7. E agora eu vou alterar esse exemplo para utilizar apenas o PWM 6 e aproveitar então o PWM 7 para gerar o trigger. Porque uma coisa que eu não tinha detalhado é que o modo que o TiValWare utiliza
para gerar 2 PWMs utilizando um gerador só é usando um comparador para setar o duty cycle do PWM de cima e um outro comparador, né, no caso o comp-B, para gerar o PWM de baixo. Como eu vou utilizar o comparador B para gerar o sinal de trigger, eu não vou poder usar o PWM do PF3. Fora isso, a configuração é muito semelhante com a que a gente já tinha feito anteriormente. No momento, eu só não posso configurar esse pino aqui. Eu vou esquecer, então, por enquanto, o PWM do PF3 e configurar, então, o PWM de acordo. Eu agora não tenho essa configuração aqui deste PWM e eu vou adicionar as linhas necessárias para indicar que esse gerador vai gerar também o sinal de trigger. A função que eu utilizo para isso é a função PWM GenInt Trigger Enable, que eu vou colar aqui. Eu tenho uma boa quantidade de macros que eu posso configurar aqui na minha função PWM GenInt Trigger Enable. Da maneira aqui como eu estou gerando um sinal de trigger, eu também poderia estar gerando um sinal de interrupção, dependendo da minha vontade no código. Além de gerar pelo evento de B, eu posso também gerar pelos outros eventos que são gerados internamente no meu AD, como comparação do comparador A, load ou zero. Mas no momento o que eu vou querer é de fato que ele gere um sinal de trigger no meu sinal B. Depois disso configurado, basta eu setar o valor que eu configurei para o meu trigger. Para isso que eu vou usar acesso direto aos registradores, da maneira com que eu vou colar agora aqui. Esta macro aqui, então, é uma macro que simplesmente pega essas posições de memória PWM1 base mais o offset do comparador B e faz um acesso escrevendo o que eu quero escrever lá. Eu, no momento, vou setar meu trigger para 40% aqui. Na realidade, eu coloquei 40% do valor de load no meu registrador B. E isto, então, vai representar um trigger a 60% do duty cycle, porque a gente tem que lembrar que a contagem é regressiva. Essa macro aqui é uma macro que indica o registrador do comp-B. Eu nunca citei para vocês que todos os periféricos do Tiva Launchpad possuem uns pontos H no TivaWare que definem todas as macros. Como eu tenho aqui a Hardware PWM, que de fato definia aquela macro do offset do registrador, eu poderia ter outras macros hardware alguma coisa, como por exemplo timer, ADC, para acessar diretamente os outros registradores do meu processador. Por enquanto eu só preciso PWM e é isso que eu fiz aqui. Agora só me falta é escolher a fonte de trigger. Eu já indiquei como eu faria isso, só que eu não completei a macro que a gente iria utilizar. Ficou em branco aqui. Então, agora que a gente já sabe qual PWM a gente vai utilizar, né? É o PWM6 do bloco 1, que é gerado pelo Generator 3, eu posso completar essa macro aqui com o valor de acordo. Primeiro, eu vou dizer que eu quero um trigger, usando o PWM, posso completar aqui o módulo, é o módulo 1, e vou fazer um bit a bit com o gerador que eu quero utilizar. Então, ADC trigger, PWM, né, gerador 3. Feito isso, eu posso executar o meu exemplo para ver se de fato tudo está funcionando de acordo com o esperado. Feita a configuração, basta eu confirmar se isso aqui funciona no Pulse View. Eu vou executar meu código e observar o timing das formas de onda que a gente acabou de configurar. Eu vou iniciar uma nova captura e aqui eu posso observar primeiramente quanto tempo a interrupção demora para acontecer.
ela está ocorrendo exatamente no período do meu PWM, ou seja, eu tenho um período bem definido para a amostragem do meu ADC. Agora basta eu conferir para ver se o tempo entre o início do meu ciclo e o momento da interrupção faz algum sentido. Aqui eu posso observar que no momento eu tenho 64.0625 microsegundos. Porém, a configuração que eu tinha realizado é de 60 microsegundos. Por que a interrupção não aconteceu exatamente em 60? A gente tem que relembrar que o nosso sample sequencer só vai gerar uma interrupção no fim da última conversão. No momento, nós configuramos o sample sequencer para efetuar 3 conversões. E cada conversão, segundo o datasheet do Tiva Launchpad, ocorre em 1 microsegundo. Então, dependendo da minha aplicação, eu vou ter uma diferença aqui, que é de fato o tempo de conversão. Para observar como isso está funcionando, a gente vai diminuir o número de amostras. Então, eu estou com 64.0625, porém agora no meu código, em vez de fazer 3 conversões, eu vou comentar a primeira e pedir para que o meu sample sequencer converta apenas 2 medidas. Eu vou reexecutar esse código. E observar como isso impacta no momento aqui da minha interrupção. Eu vou dar um novo run. A gente estava com 64.0625 e agora a gente foi para 63.125 microsegundos. Uma redução de 1 microsegundo, mais algum tempo, que é a falta de precisão aqui do meu analisador lógico. Não esquecendo que ele é um hardware muito barato. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a questão de triggers avançados. E agora a nossa missão é juntar todo esse conhecimento, tanto de PWM quanto de AD, para efetuar um gerador de formas de onda arbitrário.